Bueno, en esta videoaula vamos a continuar eh, considerando limites quando x tende a infinito ou a menos infinito. Vamos começar, então vamos considerar este exemplo do livro, este limite quando x tende a infinito de raiz de x ao quadrado mais 1 menos x. Bom, neste limite nós temos a resta de duas coisas, a diferença de duas coisas, ambas coisas estão indo para infinito. Este radical vai para infinito, quando x vai a infinito, tá? E x está indo infinito. Então, este limite é infinito menos infinito. Infinito menos infinito é indeterminado, tá? Infinito menos infinito não tem um valor, não é zero. Infinito menos infinito é indeterminado. Precisa ser estudado. Cada caso é um caso. Tá? Vamos ver outro exemplo daqui a pouco, mas vamos considerar então este exemplo tem uma técnica que é a técnica de racionalização. A ideia deste exemplo é racionalizar. Então, racionalizar, como vimos lá nas aulas de matemática básica no começo, consiste em eliminar o radical, essencialmente. Eliminar o radical. Não vamos considerar eliminar esse radical, de fato. Você nunca consegue eliminar ele, mas você passa ele do numerador para o denominador de uma fração, ou do denominador, a parte de baixo, para a parte de cima, que é o numerador. Você elimina ele de algum lugar, mas ele aparece em outro lugar, tá? Racionalizar podemos gravar assim, eliminar o radical. Isso se faz usando esta identidade que já vimos antes. A más b por a menos b é a al cuadrado menos b al cuadrado, tá? Então, neste caso, temos a menos b por a más b, tá? Sendo a este cara y b este cara. Entonces, esto es a menos b y aquí es a más b. Entonces, esto va a dar a al cuadrado menos b al cuadrado. Só que aquí es a raíz al cuadrado, dado que está dentro, tá? Es a raíz elevada al cuadrado se cancela. Está esto, y aquí es x al cuadrado con x al cuadrado se cancela y da 1. Então, o que nós temos é que o produto de este por este dá 1. Tá? Este por este, o produto dá 1. E isso que vamos a usar para calcular este limite. Tá? Este limite não pode ser calculado diretamente porque dá infinito menos infinito. Como vimos, é indeterminado. Então, o que fazemos é, consideramos esta expressão, que é a que queremos calcular o limite, e multiplicamos e dividimos por 1. Tá? Esta fração aqui é 1 porque é uma coisa dividida por ela mesma, é 1. Então, vou colocar aqui um parênteses. Então, já vimos, o 2 de cima, como vimos na conta na página anterior, este por este dá 1. E aqui temos um 1 aqui embaixo. Então, aqui temos 1. Certo? Então, quando temos uma multiplicação de frações, é o 2 de cima e o 2 de baixo. 1 por este dá este. Tá bom? Então, temos esta fração. Eliminamos a raiz que estava aqui em cima, tá? Ficou no 1 e ela ficou embaixo. Mas agora, vamos ter que este limite, quando x tende a infinito, desta expressão, é o limite disto, porque vimos que são iguais. Então, o limite disto é igual ao limite disto, tá? Porque estas expressões são iguais. Só que agora, em cima dá 1 e embaixo, o que está embaixo já não tem mais uma diferença, tem uma soma aqui. Ambas coisas estão indo infinito. Então, isto vai para infinito quando x é infinito e isto vai para infinito quando x é infinito. Todo vai infinito porque é uma soma. Dois infinitos se somam, dá infinito. Dois infinitos se somam, dá infinito. Mas dois infinitos se resta, não dá zero. É indeterminado. Agora, 1 sobre infinito, se dá zero. Esse é um que podemos guardar na memória. 1 dividido por uma coisa muito grande, muito grande, se aproxima de zero. Tá? Esse limite dá zero.
Este límite que nos tenemos aquí en este ejercicio es 0. ¿Tá? Y observen que era infinito menos infinito. En este caso va a ser más es fácil, peso, es construir un ejemplo baseado en este, donde el límite no de 0, donde el límite de 1, por ejemplo. Ejercicio. ¿Cómo transformar este aquí para que el límite me dé 1 y no me dé 0? Bueno, para que, no, este aquí va a ser difícil transformarlo. El ejercicio mejor va a ser este. Construir un ejemplo donde infinito menos infinito no sería 0. De otro valor, límite. Vamos a ver si más a frente aparece ese valor. Então, este es el gráfico realmente de esa función calculado en un libro. Tá? A gente para calcular isso no Wolfram Alpha, entra, digita lá e ele vai fazer o gráfico. E efetivamente vemos que quando x vai para infinito, a altura da função está indo para 0. Tá bom? Bom, este assunto é bom mencionarlo. Tem funções que quando x vai infinito, elas vão para infinito. Como o caso, por exemplo, deste polinômio x al cubo. Quando x vai infinito, x al cubo vai para infinito. X al cubo vai para infinito. Tá? Vou colocar aqui. Isto se vai para infinito. E quando x vai para menos infinito, x al cubo se vai para menos infinito. Tá? X al cubo es un ejemplo de una función polinomial. La tiene ese gráfico aquí. En 0 vale 0. Para x al cubo, para números negativos, x al cubo es negativo. Y para números positivos, x al cubo es positivo. Tá? Y tenemos estos límites. En general, estos límites, a gente no tiene una forma de verificarlos. A gente simplemente tiene que saber que x al cubo va a infinito cuando x va a infinito y x al cubo va a menos infinito cuando x va a menos infinito. No vamos a precisar justificar ese tipo de límites con aquellos epsilon y delta que estábamos haciendo. En general, la gente sabe que se limite así. Solo un detalle aquí que tal vez vale la pena mencionar, que en caso de polinomios, un polinomio es una expresión de ese tipo, ¿tá? Por ejemplo, 2x a 4 menos 5x al cubo más 7x menos 12. Esto es un polinomio. Este es un polinomio, vamos a colocarlo aquí en otra. Esto es un polinomio de grado 4. Y aquí tenemos un polinomio de grado n, ¿tá? Entonces, esta es a forma general. A n es el coeficiente que acompaña a x a n. ¿Tá? En el caso aquí, A4 es 2. A3 es menos 5. Coeficiente que acompaña a x al cubo es menos 5. ¿Tá? Aquí faltó x al cuadrado, mas tudo bem. El polinomio no tiene que tener todas las potencias, ¿no? Entonces, esto es un polinomio. Todos los polinomios, el gráfico de ellos hace unas curvinhas. Y no final, después de esas curvinhas, o él va para más infinito o él va para menos infinito. Todos los polinomios hacen unas curvinhas. Y no final, ellos van para menos infinito o para más infinito. Los extremos, ¿tá? Entonces, esto aquí, los polinomios, los límites de él en infinito o menos infinito, o límite de cualquier polinomio o es más infinito o es menos infinito. Eso es bueno tenerlo en considerar. Aquí tenemos otro ejemplo de infinito menos infinito. Vamos a aumentar aquí. Entonces tenemos límite cuando x va a infinito de x al cuadrado menos x. Entonces aquí vuelvo a insistir, ¿no? Como en el libro efecto también, que este límite es infinito menos infinito. Este va a infinito y este va a infinito. Fica infinito menos infinito. Infinito menos infinito es lo que ya llamé antes de indeterminado. Indeterminado significa que a gente precisa estudar esto con más cuidado. ¿Tá? Significa que a gente precisa
estudar este caso en particular, que no sabemos cuánto es. Bom, infinito menos infinito não é zero em geral, tá? Como já falei antes. Bom, se olhamos o gráfico de x al cuadrado, este x al cuadrado, esta parábola aqui, e esta é a função x. Observe que aqui as unidades, aqui é as unidades aqui são diferentes das unidades aqui, tá? A escala é diferente. Aqui é 1, enquanto que aqui é 2. São escalas diferentes. Isso em geral acontece sempre nos gráficos. A escala no eixo x pode ser diferente da escala no eixo y. Então, x cuadrado menos x é esta altura. X cuadrado menos x é essa altura. Porque a altura daqui até aqui é x al cuadrado. E a altura de aqui até aqui é x. Então a diferença me dá esta parte aqui. X cuadrado menos x é essa altura. E essa altura está yendo para infinito. Se ve no gráfico, vemos que esse limite vai dar infinito. Esse limite vai dar infinito porque esta distância está indo para infinito. Como fazemos isso? Vou pular aqui rapidamente. Como proceder? O que fazemos neste caso é fatorar isto. Porque não podemos, isto não pode ser infinito menos infinito. Mas, se eu fatoro um x aqui, fatoro um x, fator comum, x é fator comum de x menos 1. Estas duas expressões são iguais. Certo? Pela propriedade distributiva da multiplicação sobre a soma, entrando x por x dá x al cuadrado e x por menos 1 dá menos x. Agora, quando x vai infinito, esto x vai infinito e x menos 1 também vai infinito. Isto é infinito por infinito. É infinito por infinito é infinito. Esse não é indeterminado. Se eu tenho uma coisa muito grande positiva e multiplico por outra coisa muito grande positiva, o produto vai ser uma coisa muito grande positiva. Tá? Dá infinito. Só este gráfico, porque está aqui? Bom, este gráfico, se eu aumentar um pouco aqui, está aqui porque aqui observamos no gráfico, em azul está a função exponencial de x, exponencial de 0 a 1. Vamos colocarlo por aqui, lembrar que exponencial de 0 é 1. Então aqui está a altura 1. Exponencial de 0 a 1. E, bom, e aqui em vermelho está x al cubo. Então, observe que exponencial de x cresce muito mais rápido que x al cubo, tá? Então, o que nós temos é que esta distância aqui vai ir para infinito. Essa distância é exponencial de x menos x al cubo. Isso vai ser infinito. Esta altura aqui vai ir para infinito. Este limite, mostrar que este limite infinito é mais difícil. Tá? Não temos esse truque de fatorar que temos aqui. Fatoramos para que fosse infinito por infinito. Tá? Aqui não temos, este será abordado depois, mas esse limite é infinito. Se a exponencial de x cresce muito mais rápido que x al cubo. Essa linha em azul se vai infinito muito mais rápido que x al cubo. Isso veremos depois. Bom, vamos agora às definições precisas dos limites em infinito. Vamos ao que seria a definição com epsilon e delta do limite. Então, vamos dizer que o limite quando x vai infinito de f de x é L, se dado qualquer epsilon maior que 0, existe um n maior, um número n, tal que se x já passou de n, tá? X é um número maior que n, muito grande, então f de x está a distância menor que epsilon do limite L. Tá? Só para lembrá-los que, então, isto é equivalente, com que f de x é menor que L más epsilon y es mayor que L menos epsilon. ¿Tá? Estas
por matemática fundamental, isto equivalente com isto. O sea, f de x está entre L más epsilon y L menos epsilon. Então, o que diz a definição é que, dado qualquer epsilon, que, lembrem, era a tolerância, então a tolerância me dá um intervalo em torno do limite L. Tá? Aqui temos a reta y igual a L menos epsilon, esa recta horizontal. Y es constante igual a L menos epsilon. Y aquí tenemos la recta horizontal y igual a L más epsilon. Y esto aquí me da un intervalo entre L menos epsilon y L más epsilon, tá? Que contém o ponto L. Então, dada essa tolerância, existe um ajuste. Neste caso, está dizendo, se x já passou de n, se x já é maior que n, então o gráfico fica confinado nesse tubo aqui. O gráfico fica confinado nesse tubo. Significa que f de x está entre L menos epsilon y L más epsilon. Tá? Esto aqui. Que é a mesma coisa que este valor absoluto é menor que epsilon. Então, se o ajuste epsilon for menor, se por acaso você toma um epsilon menor, então o tubo fica menor. Então você tem que aumentar o n correspondentemente. Então, se o epsilon fica menor, o n fica maior. E agora, se x já passou desse n, o gráfico entra no tubo e fica no tubo para sempre. Tá bom? Então, o que nós temos é que, dado um epsilon, você encontra um n. Se esse epsilon é dado menor, você tem que encontrar um n maior. Tá? Estas definições são más difíciles de entender y sobre todo es más difícil de demostrar por esta definición que un límite L, ¿tá? Usando epsilon y n. Entonces, esta idea que dado un epsilon existe un n, tal que a partir de ese n, un gráfico fica dentro de ese tubo, un gráfico fica confinado entre ese tubo. Bom, deixa eu ver aqui que para onde que eu fui, não fui para outro lado. Então, o limite a menos infinito é a mesma coisa. O limite quando x vai a menos infinito, tá? De f de x é igual a L, se, dado um epsilon maior que zero, existe um n, tal que, agora ao contrário, se x é menor que n, se x está por aqui, o gráfico da função já entrou no tubo. Entra no tubo e fica para sempre nesse tubo, tá? Então, o que acontece é que, bom, neste caso, o limite quando x vai para menos infinito, tá? Esta seria a definição correta. Bom, então, o livro mostra um exemplo no qual o livro está tentando dar uma intuição com este exemplo do que significa este limite, mostrando uma coisa gráfica. Então, nós já demonstramos em uma aula passada que o limite quando x vai a infinito desta expressão era 3/5, que são o 3 daqui e o 5 daqui. O limite quando x vai a infinito desta expressão era 3/5. Vamos colocá-lo por aqui. E 3/5 é 0,6. Tá? Como demonstramos isso? Dividimos a parte de cima por x al quadrado e dividimos a parte de abaixo por x al quadrado. E ao final sobrou 3 em cima e 5 embaixo, 3/5. Tá bom? Então, o que ele pretende mostrar este exemplo com este gráfico é que efetivamente, se fazemos o gráfico deste cociente, dá esta coisa aqui. Tá? Quando x igual a 1, esta altura é 0.
Porque en x igual a 1, encima da 0. Se você faz a conta, dá 3 menos 3 encima, dá 0. Embaixo não dá 0. 0 sobre algum número é 0. Então começa aqui em 0. Em 1 vale 0. E ela sobe e se vai assim. Então, observe, no gráfico já se observa que se x é maior que 7, se x já passou de 7, o gráfico entrou no tubo. Porque neste tubo, por aqui vai estar 0.6, aqui no meio. Este é 0.6. Então, en este tubo, si f de x entra aquí, entonces a distancia de f de x até 0.6, que es esto aquí, ¿tá? Es menor que un décimo, ¿tá? Porque esta distancia es un décimo y esta distancia es un décimo. ¿Tá bom? Aquí tenemos distancia un décimo aquí. Un décimo es 0.1. Vamos a colocar aquí 0.1. Entonces, si el gráfico está aquí dentro en ese tubo, si el gráfico está aquí dentro, entonces, o él está en la parte de cima o él está en la parte de baixo. En cualquier dos casos, a distancia até llegar en 0.6 es menor que 0.1. ¿Tá? Porque esta altura es 0.1 y esta altura aquí en baixo es 0.1. De fato, ele está sempre por baixo, tá? Mas ele entrou, estamos sendo como se fôssemos cegos. Ele entrou, não sabemos se está para cima ou para baixo, mas ele está aqui dentro desse tubo. Então, a distância dele até 0.6 é menor que 0.1, tá? Bom, e aqui vamos resolver por epsilon e delta um limite muito simples para você ver a ideia, tá? Por lo menos en un ejemplo muy simple, ver cómo se demuestra con epsilon y delta. Entonces, queremos demostrar que este límite da 0. Límite cuando x va a infinito de 1 sobre x es 0. Este es un límite clásico. Tem que saber de memoria que 1 sobre x, cuando x va ficando muy grande, 1 sobre x va para 0. Mas, ¿cómo se demuestra con epsilon y delta? Entonces, dado un epsilon mayor que 0, debemos achar un n tal que esto acontece. Si x for mayor que n, si x ya pasó de n, entonces esta distancia es menor que epsilon. La distancia entre esta expresión y 0. Tá? Só que aqui é o módulo de 1 sobre x. Tá? Então queremos um módulo de 1 sobre x menor que epsilon. Então lembre, esta expressão é o que queremos. E isto seria o que devemos. Então, isto implica isto. Tá? Esse então. Então, sempre começamos pelo que queremos. Queremos que isto seja menor que epsilon para encontrar o que devemos. Tá? Que condição deve ter o x? Então, queremos que isto seja menor que epsilon. Isto é o que queremos. Mas, observen que como x va para infinito, entonces podemos asumir que x es positivo, porque al final está yendo para infinito, en algún momento él es positivo. Como x es positivo, el valor absoluto de 1 sobre x es 1 sobre x, es él mismo porque él es positivo. Y queremos eso menor que epsilon, que es esta parte aquí. Mas si eso es menor que epsilon, el x pasa para lá, como es positivo, no altera esta desigualdade, e o epsilon passa para cá, também é positivo, não altera a desigualdade. Estes dois trocam de lugar. Então, na verdade, isto implica que x tem que ser maior que 1 sobre epsilon. Então, isso nos diz que devemos tomar n igual a 1 sobre epsilon. E agora sim, esse era o rascunho. Agora sim, temos a demonstração que se x for maior, se x for maior que n, onde n é 1 sobre epsilon, porque o epsilon foi dado,
Tá? Alguém me dá o epsilon, imediatamente eu tenho o n. N é 1 sobre epsilon. Então, o que vai acontecer é que isto é isto, e isto vai ser menor que epsilon, imediatamente, porque que vamos ter aqui, então, observen, valor absoluto de 1 sobre x, esto va a ser menor, porque, então, lembren que, vamos a hacer aquí, observen que esto implica, si n es menor que x, entonces, podemos invertir aquí 1 sobre n y aquí 1 sobre x, ambos son positivos. Se eu tenho uma desigualdade, tá? Inverto os números, aqui n, 1 sobre n, 1 sobre x, a desigualdade vira ao contrário. Então, isto é verdadeiro. Isto é verdadeiro. Então, isto é verdadeiro. Certo? Então, isto significa, aqui nesta expressão, que 1 sobre x é menor que 1 sobre n. Certo? Mas n é igual a 1 sobre epsilon. Então, 1, porque n era 1 sobre epsilon. Isto está epsilon. Então, o que eu estou querendo falar aqui é que esta condição aqui implica esta coisa. Porque quando eu trabalho com esta expressão, chego a que 1 sobre x é menor que epsilon. Tá? Essa parte teríamos que trabalhar nos exercícios seguramente, trabalhar um pouco mais até entender. É importante entender, é mais importante entender a questão do epsilon e delta, a lógica disso, que até saber calcular alguns limites. Porque os limites, na verdade, a gente calcula, muitos deles pode calcular em software. Tá? Pode calcular. Existem alguns programas que calculam os limites para a gente. Então, a questão aqui é entender o conceito de epsilon e delta. Tá? Só para lembrá-los um pouquinho, então, durante muito tempo, vários séculos de fato, o pessoal trabalhava com limite, mas ninguém sabia o que era. Era tudo intuitivo, ninguém tinha colocado o que é um limite exatamente. Cada um tinha uma definição. Esta definição foi formalizada por um matemático no século XIX, ou seja, nos anos 1800, século XIX, chamado Cauchy, matemático francês. Cauchy deu esta definição e é a definição que existe até hoje, a definição de Cauchy com epsilon e delta ou com epsilon e n. Bom, realmente, voltamos a esse limite aqui, esse limite é zero. O limite quando x vai infinito, 2 sobre x é zero. Tá? E efetivamente vemos isso no gráfico. Então, no gráfico, aqui temos o gráfico de 1 sobre x. Vemos que se queremos que 1 sobre x seja menor que 1, porque sabemos que vai para zero. Então, se queremos que 1 sobre x esté entre 0 e 1, precisamos n maior que 1. Aqui já o gráfico entrou. Observe que en n igual a 1, 1 sobre x vale 1. Então, a partir desse ponto, o gráfico entrou em esta... e nunca mais vai sair. Ele vai ficar... 1 sobre x vai ser menor que 1 aqui. De fato, vai ser positivo, vai estar entre 0 e 1. Se queremos que 1 sobre x seja menor que 0.2, tem que tomar n igual a 5. A partir de 5, o gráfico entra em esta faixa aqui. O sea, 1 sobre x, en esta parte, 1 sobre x é maior que 0, vai ser positivo, e vai ser menor que 0.2, que é 2 décimos.
1 quinto. Tá bom? Porque aqui então lembre que o n era 1 sobre epsilon. Como epsilon es 1 quinto, 1 sobre 1 quinto da 5. N igual a 5. Y así, si queremos que o gráfico entre nessa faixa aqui de altura 0.1, un décimo, temos que tomar n igual a 10. A partir daí, o gráfico entrou nesta faixa pequenininha aqui e não sai mais. Tá? Isso que significa que o limite é zero. Que ele eventualmente entra aí e não sai mais. Aqui não estamos considerando os números negativos aqui, porque sabemos que ele fica aqui na faixa na parte de cima. Mas se não, a gente teria que considerar a faixa seria de ambos os lados, né? Mas en este caso no consideramos la parte de baixo, porque sabemos que 1 sobre x fica só na parte de cima, tá? Entre 0 e 1. Bom, vamos terminar aqui esta aula que já se prolongou muito e continuamos. Vou fazer alguns exercícios da sessão 2.6, vou mencionar alguns, passar a lista de exercícios e vamos continuar então na próxima videoaula.